Olá, boa noite, amigos, irmãos, queridos. A paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui, como prometido, trazendo um pequeno estudo sobre o Espírito Santo. Que a graça do nosso Deus venha estar sobre sua vida, sobre o seu lar, sobre a tua família. É um desejo do meu coração. E no decorrer desse estudo, creio eu que o Espírito Santo de Deus vai estar trabalhando e peço que você seja um agente de Deus, porque a Bíblia fala que nós erramos, nós pecamos por falta de conhecimento. E é o desejo do meu coração que esse ensinamento venha falar mais forte a sua vida. Gostaria de orar antes de iniciar, esse estudo. Deus, é no Teu nome, Senhor, que nós iniciamos, Senhor, mais esse estudo, Pai. Senhor, tem um tema, Senhor, muito grandioso, muito glorioso, que é justamente falar do Teu Espírito Santo, a pessoa bendita, Senhor, desse glorioso ajudador, auxiliador, que é o Espírito Santo. Então, Senhor, no nome de Jesus, eu peço a Tua ação, porque eu sei, Senhor, que o mais interessado em abençoar a minha vida e a vida desta pessoa é o Senhor. Faz a Tua obra, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amados, primeiramente nós temos que entender o que é o Espírito Santo. Qual a sua ação, o seu poder, como age, quais são os benefícios que nós temos. Porque sem isso, nós não vamos usufruir, desfrutar da ação divina do Espírito Santo na nossa vida. E nós entendemos que o Espírito Santo não é um invasor. Ele não é, e a Bíblia compara ele como uma pomba, algo suave. Ele é prudente, mas ele ao mesmo tempo, ele é como uma pomba, algo que você não pode, vamos dizer, tocar, sensível ao ponto, muitas das vezes como eu, como você, porque afinal de contas ele é uma pessoa. E nós temos que entender isso. Então a necessidade de nós termos o Espírito Santo, da gente ter o Espírito Santo conosco, ela é essencial na vida de um cristão. Eu costumo dizer nas minhas palestras, nos meus sermões, que sem o Espírito Santo nós não somos nada. Então que esse estudo ele venha de encontro com a sua vida e que ele traga um crescimento muito grande à sua vida, porque o cristão sem o Espírito Santo, ele é um fantoche na mão das potestades, na mão do inimigo das nossas almas. E eu quero iniciar falando justamente sobre o livro de Mateus 28, 19 e 20. Eu quero ler com você, se você puder acompanhar. Não apenas seja ouvinte da palavra, mas também praticante, é o que nós ensinamos. E diz assim a palavra do Senhor: a grande comissão, ou a grande missão, aquilo que foi determinado. Jesus aproximou-se, falou, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O versículo 20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem que vai estar conosco? Porque afinal de contas, Jesus na sua ascensão, quando ali ele ressuscitou, que ele se revelou para os discípulos, a Bíblia vem nos falar que ele subiu aos céus. E ao mesmo tempo ele fala que estará conosco. E ele fala justamente da trindade divina. Quando a gente fala do Espírito Santo, nós temos que entender, compreender quem é o Espírito Santo. Muitas pessoas não entendem que ele é um amigo fiel e verdadeiro. E você não tem um amigo o qual você não procura conhecê-lo. O qual você não consegue, muitas vezes, dizer que é seu amigo e não tem intimidade. Olha, meu amigo, então eu conheço a pessoa. Eu sei do caráter, eu sei do jeito da pessoa. E na pessoa bendita do Espírito Santo, que também é uma pessoa, nós temos que compreender quem é o Espírito Santo. E quando a gente fala, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Então, a primeira pergunta é: por que eu devo ser cheio do Espírito Santo? É a primeira colocação.
Nós temos que aprender a ser cheio do Espírito Santo e ao mesmo tempo controlando e nos fortalecendo nesse mesmo Espírito. Porque uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela é uma pessoa que consegue se controlar. Ela é uma pessoa que consegue colocar em prática justamente o fruto do Espírito. Justamente aquilo que fala em Gálatas 5 a seguir. A pessoa ela é cheia do Espírito Santo, ela não tem mais a velha natureza predominando na sua vida. Ela tem a velha natureza, mas essa velha natureza ela não predomina. Ela não sobressai do que a ação divina do Espírito Santo. E quando a gente fala isso, a gente está falando na íntegra, a gente está dizendo que uma pessoa, não adianta ela dizer que ela é cristã, não adianta dizer que ela é crente, não adianta dizer que ela é cheia da graça, que ela rodopeia, que ela fala em mistério, sendo que ela não tem a evidência que tem verdadeiramente o Espírito Santo dentro de si, que tem essa comunhão com o Espírito Santo. Quando a pessoa fala, olha, eu sou cheio da graça, eu sou cheio do poder de Deus, quando ela não tem um autocontrole, quando ela não consegue se fortalecer na pessoa bendita do Espírito Santo e ela se enfraquece, ela diz que tem o Espírito Santo, ela não tem. Porque se ela tem o Espírito Santo, a própria Bíblia vai me dizer que nós saciamos dessa água. Porque o Espírito Santo de Deus é água para quem está sedente. Então, se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem que primeiro detectar. Você ainda age da velha natureza, eu ainda ajo com a velha natureza, eu ainda falo com a velha natureza, eu ainda digo que está predominando a velha natureza dentro do meu ser. Tudo que eu faço na minha vida secular não demonstra que eu tenho esse mesmo Espírito, porque não é só falar, é agir. E quando a gente fala da pessoa bendita do Espírito Santo, a gente entende que nós temos que aprender a ser cheio do Espírito Santo. Para quê, pastor? Para nós controlar e nos fortalecer no Senhor. E pelo esse mesmo Espírito. Pela fé. E a gente começa a descobrir as coisas mais importantes da vida cristã quando a gente começa a desfrutar dessas mesma essência. A Bíblia vem me dizer que ele ali reunido, no Monte das Oliveiras, no momento antes de subir aos céus, que nem eu falei antes, Jesus havia comissionado os seus discípulos a ir por todo o mundo, pregar o Evangelho e fazer discípulos, que nem nós lemos. Mas eles diz que não sairia de Jerusalém até que fosse cheio do poder do Espírito Santo. Aí é onde vem um detalhe que muitas pessoas se frustram. Tem muita gente que passa anos dentro da igreja, até tem um dom de línguas, até tem algum tipo de dom, até se enche ao ponto vamos dizer, de pular, rodopiar, mas muitas das vezes não entende o que é ser cheio do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo tem os frutos e tem as atitudes e tem as ações de verdadeiramente uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro de si. Aí vem a pergunta, nós temos o Espírito Santo dentro de nós? Nós nos controlamos quando nós é provado? Quando as lutas vêm ou as tentações vêm? Ou o Espírito Santo de Deus é só naquele momento na igreja de emoção? Ou é só no momento que eu leio uma palavra que eu me emociono? Ou é só aquele momento que eu tenho um hino e que esse hino me traz uma emoção, ali eu acho que eu estou cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo eu acho que só serve para isso, para me emocionar. É onde a gente se engana. Então, que o Espírito Santo de Deus verdadeiramente esteja dentro de nós, que a primeira ordem é, seja cheio antes de você fazer qualquer coisa. Quando nós lemos essa passagem, nós estamos vendo que para receber o poder de Deus, só assim nós vamos ser testemunha do que o Senhor fez e do próprio Senhor fez em Jerusalém, ou em Judéia, ou em Samaria, ou até dos confins da terra. Ou, em outras palavras, quando nós é cheio do Espírito Santo, onde a gente andar, a gente colocar as plantas dos nossos pés, as pessoas vão olhar para nós sem nos conhecer e vai dizer, este homem tem algo diferente. A evidência do Espírito Santo na vida de uma pessoa que ultrapassa a condição social, se ele tem dinheiro, se ele é uma pessoa boa aparentada, se ele tem uma boa leitura ou não, isso não vai fazer uma grande diferença nesse momento, porque o que vai fazer diferença é que as pessoas vão olhar para ele e vão ver a convicção do testemunho do Espírito Santo refletido na vida da pessoa. Aí é por isso que ele fala em Atos 1:8 dessa mesma forma. E com essas palavras Jesus estava sugerindo,
embora vocês tenham me acompanhado, e eu gostaria de frisar isso, durante mais de 3 anos não fui suficiente, ou não é suficiente, né, ter me ouvido ensinar as multidões e visto tantos milagres que o Senhor fez. Não é suficiente apenas. Vocês precisam, ou nós precisamos receber poder dos céus, o poder do Espírito Santo, a fim de ser eficaz, né? Porque quando nós recebemos poder do Espírito Santo, nós somos eficazes na obra de Deus. Quantas pessoas não conseguem ser eficazes na obra de Deus? Dizem que são cheios do Espírito Santo porque têm algumas horas de orações. Eu costumo dizer que a oração, ela sempre tem o sentido orar e ação. Ela tem que ter um efeito. Não adianta eu ser uma pessoa que digo que eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo porque eu tenho uma quantidade de horas orando de joelho ou orando dentro do templo. Essa oração, ela tem que ter um efeito na minha vida diretamente e as pessoas têm que ver essa ação na minha vida. Porque é o efeito do Espírito Santo. Você entende o que eu estou tentando passar. Não adianta eu dizer que eu sou uma pessoa de oração, que eu tenho a palavra de Deus dentro da minha mente, sendo que as minhas ações não é de acordo com o Espírito Santo. Eu estou enganando a mim mesmo e tentando enganar os outros. E nós conhecemos, isso é de convir que nós conhecemos pessoas que são assim. Acha que o tempo de ser cristão, não menosprezando, nem querendo rejeitar, pelo contrário, mas eu vejo que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é diferente. Ela tem justamente o fruto desse mesmo Espírito, qual ela diz que é. E eu não estou falando apenas de profetizar, apenas de revelar os sonhos, não. Eu estou falando dos frutos do Espírito Santo que a pessoa tem. E esses frutos nós conhecemos. Então, quando nós conhecemos esse fruto do Espírito Santo, o Espírito Santo que está em nós nos dá poder para nós ser eficazes em tudo que nós venhamos fazer. E além de ser eficaz, esse mesmo Espírito na condição de ser frutífero. Porque é assim que ele age. E todas as ações do Espírito Santo na Bíblia, as pessoas que verdadeiramente são cheios do Espírito Santo, eles são frutíferos. Eles são frutíferos. Ah, porque alguns dentro da Bíblia eram cheios do Espírito Santo e não teve nenhuma vida, não ganhou ninguém, as profecias não se cumpriram naquela época. Eu estou falando de Jesus e a promessa dele que não nos ia deixar órfãos, e a partir de agora ele nos deixou não apenas uma essência, mas ele deixou a sua presença, que é a presença do Espírito Santo. Já mudou totalmente do Velho Testamento. Então o que eu estou falando é dentro da Bíblia, são situações diferentes. Naquela época era aquela época, na época dos profetas daquela época. Agora Jesus veio, se manifestou carne como Deus, fez todas aquelas obras, falou, olha, não adianta só ter visto. Ele olha para os apóstolos e fala, não adianta só ter visto, andado comigo 3 anos. Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo para ser o quê? Eficazes e frutíferos. Porque só assim vocês vão fazer a obra conforme tem que ser feito. Só assim nós vamos entender qual que é o propósito de Deus na nossa vida. E nós vamos nos deixar levar pela situação. Eu fico observando muitas vezes uma pessoa que diz que é cheia do Espírito Santo, mas continua com as mesmas atitudes. Não é que a pessoa não possa pecar, não é que a pessoa não venha pecar, não é que ele vire santo, não. Mas eu fico observando e eu fico muitas vezes pensativo quando eu vejo um homem que a natureza dele continua a mesma. Ele não consegue mudar em nada. A situação envolve a pessoa e ela não consegue ter eficácia naquela situação, ela não consegue ser frutífero para si mesmo e se deixa levar e diz que é cheio do Espírito Santo. E eu tenho visto que muita gente tem se enganado a respeito do que é o Espírito Santo. E é por isso que o Espírito Santo nos impulsionou para trazer esse pequeno estudo. E a gente vê que a vida cristã ela é uma pequena aventura, ou para não dizer uma grande aventura. Né? Porque é uma vida de propósito e poder, quando nós temos esse mesmo Espírito. Cristo nos deu essa inacreditável promessa. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, e não apenas essas, mas maiores. Eu tive ministrando isso numa live.
Quando nós cremos no Senhor, não é dizendo que Jesus não fez nada, não, mas Ele nos dá essa promessa. Quer dizer que se eu acredito na Bíblia, se eu acredito na palavra de Deus, se eu acredito na palavra revelada para os homens, e a Bíblia Sagrada, eu tenho que crer nessa palavra, que o próprio Jesus falou para mim, olha, se você crê em mim, tem o Espírito Santo, você vai fazer obras maiores do que eu já fiz. Fará coisas ainda maiores do que Jesus fez. E essa palavra me chama a atenção. Porque eu estou indo para o Pai quando Jesus diz isso, né? E quando vocês pedirem algo para mim, cheio do Espírito Santo, né? Em meu nome, olha só a promessa. Eu farei para que vocês tenham e acreditem nesse poder que eu deixei. E ele fala para que o Pai seja glorificado no Filho, Ele vai conceder. É o que está escrito em João 14, 12, né? 14, versículo 12 ao 14. É claro que você não pode realizar essas grandes obras sozinho. Tem muita gente que tenta. É por isso que quando eu chego, muitas das vezes, em alguns lugares, as pessoas vêm para mim fazer algum tipo de aconselhamento e a pessoa começa a falar eu fico um pouco pensativo. Porque nunca não é nós, e sempre Ele. Se nós temos alguma coisa, ou somos alguma coisa, ou fazemos alguma coisa, toda a honra, toda a glória, todo o louvor é dado à pessoa do Espírito Santo. Porque afinal de contas, Ele está conosco. Foi Ele que Jesus falou que ia deixar. Há um tempo atrás eu estava fazendo um estudo e eu descobri algo muito forte. Que no Velho Testamento a gente vê todas aquelas histórias que nos traz assim uma fé muito tremenda nos profetas do passado, nos homens de Deus, nas mulheres de Deus, e a gente vê a ação desse mesmo Espírito em forma de Deus. Porque Deus é Espírito. E o que a humanidade fez nessa época? Desprezou Deus ao ponto de Deus se irasse com o homem. Aí vem a segunda parte, que quando esse mesmo Espírito, agora encarnado em Jesus, porque a Trindade se unifica em uma só, em termos de poder e essência. Jesus veio e o povo fez o quê? Também da mesma forma rejeitou o nosso Jesus. Aí ele veio como, materializou como homem, passando as mesmas aflições que eu e você passa, e dizer, olha, eu venci, você pode vencer. E é o que a Bíblia está nos dizendo nessa noite. Eu posso vencer se eu tiver o Espírito Santo comigo. Se eu tiver Ele na minha vida, dentro de mim, sobre mim, me guiando, sendo meu mentor, eu posso vencer. Porque Jesus venceu. E da mesma forma nós podemos vencer. Então ele fala assim, olha, tudo que pedis em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. Aí ele deixa a pessoa bendita do Espírito Santo conosco. E nós fazemos a mesma coisa dos passados, muitas das vezes, dos nossos antepassados. Os nossos antepassados rejeitaram Deus. Jesus veio e rejeitaram também. E muitas vezes nós nos damos a importância que tem que ser dado na pessoa bendita do Espírito Santo. Nós não entendemos o propósito do Espírito Santo. Nós nos desesperamos na hora da aflição, na hora da provação. Nós desistimos muitas das vezes, deixamos de acreditar, porque não entendemos o que o Espírito Santo de Deus faz em nossa vida. Claro que tudo que a gente fala aos nossos lábios, vamos dizer assim, tem que ser regida pelo Espírito Santo. Então, quando a gente começa a andar e viver Cristo em nossa vida, nós vamos viver o poder da ressurreição de Jesus. Porque quando ele ele se ressuscitou, vamos dizer assim, né? A ressurreição dele, eu enrolei aqui um pouco a frase, ele trouxe, né, para nós a autoridade. E quando a gente começa a ter isso em nossa vida, a gente anda no seu corpo, pensando com a mente dele, ou andando como ele andou, porque é o mesmo Espírito, quando nós temos esse Espírito conosco. Vocês entendem isso? Quando nós temos esse Espírito, a gente começa a pensar como Jesus, a andar como Jesus, a ter a mente dele, porque é a essência dele. Mas para isso eu tenho que ter o Espírito Santo na minha vida.
É Ele que capacita. É Ele que faz as grandes obras. Não é a minha sabedoria, não é a sua sabedoria, não é a nossa eloquência, não é a nossa teologia, não é a nossa sabedoria em si. Não. É a capacidade que o Espírito Santo nos dá. Agora, de que forma que nós estamos usando isso? De que forma nós estamos usando essa capacidade de atrair as pessoas, de persuadir as pessoas, de ganhar as pessoas, e a gente muitas vezes usa isso para os nossos fins, para os nossos deleites, as nossas emoções. Eu tenho uma conversa muito boa, então eu vou requerer meia dúzia de amigos, ou então eu vou partir para outro lado, né? E os jovens usam porque eles não descobriram ainda o que tem dentro deles. Então, quando o Espírito Santo de Deus passa a fazer parte dessa pessoa, essa pessoa se torna uma só com Ele. É por isso que eu falo, tem que haver uma mudança. A pessoa diz que tem o Espírito Santo de Deus e não tem nenhuma mudança, eu particularmente acho que ele não tem o Espírito Santo. Mas é a minha natureza, é o meu jeito, eu nasci assim e vou morrer assim. Engano seu, não é isso que a Bíblia me diz. A Bíblia me diz que o Espírito Santo de Deus me convence da onde eu tenho que ir, da onde eu tenho que pisar a planta dos meus pés, do que eu tenho que falar, do que eu tenho que dizer, de que forma que eu tenho que agir em casa, no trabalho, no colégio, com meus amigos ou não. É o Espírito Santo de Deus que vai me falar isso. É por isso que eu tenho que ser sensível a esse Espírito. E a Bíblia diz que esse Espírito é que ele vem nos encher e nos fortalecer. Você crê nisso, que é esse Espírito que vai te dar força, que vai te fortalecer, que vai te dar ânimo, que vai te dar força para você fazer tudo aquilo que você imaginou na pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Jesus disse, siga-me e eu os farei pescadores de homens. Marcos 1,17. Os cristãos do primeiro século, sob o controle do poder do Espírito Santo, e cheio do amor de Deus, que é o próprio Espírito Santo, revolucionário naquela época. Isso os cristãos passaram. Ao serem cheios do Espírito Santo, os discípulos receberam um poder divino e sobrenatural que o transformou de homens medrosos em intérpretes, testemunhas fiéis de Cristo. Foram usados por Deus para mudar o curso da história da humanidade. Este mesmo poder, sem limite, o poder do Espírito Santo está ao nosso alcance nos dias de hoje. Para nos capacitar, para nos direcionar, para nos conduzir, e tanto eu como você tem acesso a esse mesmo Espírito. Mas, tragicamente, milhares e milhares de cristãos nem mesmo sabem quem é o Espírito Santo. A gente pergunta quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que faz mover dentro da igreja. Não, não é só assim. O Espírito Santo de Deus, ele é algo muito forte, muito sério. E muitas vezes a pessoa não se apropria desse mesmo poder por falta de conhecer. À vista disso, atravessa a vida sem jamais ter experimentado a vida em abundante ou frutífera que Cristo prometeu a todos que confiam nele. Sabe, aquela pessoa que é anos e anos cristão, não consegue sair do mesmo lugar, sempre cai no mesmo pecado, sempre cai na mesma falha, não consegue crescer espiritualmente. Não estou falando de cargo eclesiástico, estou falando de crescer espiritualmente, porque uma coisa é você ter inteligência, a outra é você ter sabedoria. E repetidamente, lembro dos grandes feitos da igreja do passado, né? Ou das igrejas que Cristo deixou aqui na terra. E a gente vê nessa pequena introdução que o Senhor, ele manda nós acreditar nesse mesmo Espírito. E a gente vê que a grande diferença entre o cristianismo atual e aquele sobre o qual lemos nessas cartas, epístola do Novo Testamento, é que para nós, presta atenção, isso eu frisei bem aqui, trata-se principalmente de seguir uma prática, enquanto que para eles era uma experiência real. Para nós é apenas uma prática, algo que a gente já está acostumado. Vou para a igreja, vou me arrumar, vou vencer a carne para ir para a igreja. Vou permanecer no culto.
1 hora e alguma coisa, no máximo 2, estou vencendo a carne. Vou ser dizimista, estou vencendo a carne. Vou ter paciência na igreja com alguém, estou vencendo a carne. Vou fazer algo para a igreja. A pessoa tem isso apenas como algo prático, algo que já acostumou. Ele não tem isso como um fruto do Espírito Santo, que é normal. Porque a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ele se torna uma pessoa tão normal ao ponto de dizer: não vejo a hora de chegar o horário do culto para me estar reunido. São os frutos do Espírito. Eu preciso ser fiel ao meu Deus, porque eu tenho o Espírito, eu sou fiel ao meu Deus. E por eu ter esse mesmo Espírito, eu vou amar aquele que me odeia, porque eu tenho o Espírito Santo. Eu vou fazer aquilo que em outra época eu não fazia, porque eu não tinha o Espírito Santo, mas hoje eu já tenho o Espírito Santo. E nós fazemos isso nos dias de hoje. Fazemos, amado. Não os prejulgamos, não julgamos. Ou simplesmente deixamos as coisas acontecer, porque já é prático isso. E muitas vezes por isso nós não temos aproveitado de fato, ou nos apropriado realmente do poder que esse mesmo Espírito traz para nós. E isso é muito forte nos dias de hoje. Não pode virar apenas uma prática. Nós temos que ter experiência real. E uma experiência real é dia após dia. E é isso que eu quero trazer nesta noite. Nessa primeira parte que eu já estou finalizando. Nós precisamos desse Espírito para nós ter uma experiência real com o Senhor. No momento de crise, você sabe que Ele é seu amigo verdadeiro, fiel, consolador. Você não vai se desesperar porque você tem esse mesmo Espírito. Então eu preciso desse Espírito, primeiramente, para me ser uma pessoa frutífera, para me ser uma pessoa eficaz. E eu preciso desse Espírito para mim também ter experiência na prática com o Senhor. Eu não estou falando apenas de um momento, mas experiências contínuas. E essa experiência vai me amadurecer na presença de Deus. Vai fazer eu ser uma pessoa melhor para mim mesmo primeiro. E depois para os demais. E é assim que a Bíblia fala. Primeiro aqui, depois para os outros e assim sucessivamente. Amém? Que Deus venha estar com seu poder e glória atingindo a sua vida. E eu creio que esse mesmo Espírito, ele tem o mesmo poder do primeiro século, é o poder que ressuscitou Cristo depois, e depois ele se manifestou na graça bendita de Jesus, e ficou aqui esse mesmo Espírito nessa noite, quer nos abençoar. Aí é onde a gente pergunta: você já experimentou esse poder em sua vida? Você é uma testemunha vitoriosa e frutífera de Cristo? Se não for, pode vir a ser nesse momento. Peça auxílio. Não para homens. Porque muitas vezes a gente procura homens e é necessário procurar pessoas. Mas sem a ajuda do Espírito Santo nós não somos nada. Peça para Ele. Ele não vai recusar, Ele não vai rejeitar o seu pedido de socorro, de ensinamento. Não. Porque Ele é o próprio Jesus. Ele é o próprio Deus. O Espírito Santo vem estar ministrando na sua vida nessa noite. Quero orar por ti. Baixe sua cabeça, onde você estiver, e peça esse auxílio para você. Eu sei que não é um estudo muito profundo, mas é algo muito simples e direto. E no próximo vídeo ou na próxima transmissão eu vou estar falando sobre algo muito forte. Quem é o Espírito Santo? Hoje nós vimos para que eu preciso. Agora vamos no próximo saber quem é o Espírito Santo. Amém? Baixe sua cabeça. Deus, ó Espírito da verdade, é no nome de Jesus que eu oro. Abençoa essa vida, Senhor. Aonde ela estiver, Pai. Traga um refrigério para esta alma que está ansiosa, Pai. Senhor, eu sei que o Senhor, Pai, omite, esconde dos grandes, daqueles que são sábios, na sua própria essência.
Meu Deus, mas revela aos pequenos e humildes de coração. Então, Senhor, se revela para esta mulher, para este homem, para este jovem, e age onde ele não pode através do teu Espírito, porque esse está conosco. Fica conosco, Senhor. Não nos abandona, não nos deixa, pode retirar tudo, mas não tira de mim e não tira dos teus filhos do teu Espírito. Porque com esse Espírito, Pai, nós seremos mais do que vencedor. Ó Espírito Santo de Deus, age na vida desta pessoa, em nome de Jesus. Amém? Querido, Deus te abençoe. Estamos aqui na Igreja Casa da Benção, ICB 133, Recanto das Emas, quadra 115. Em breve nós estaremos celebrando uma grande festa para o Senhor. Vamos estar divulgando nas redes sociais, no Instagram, CB Recanto e cb@gmail.com, também no Facebook, ICB 133, e também no YouTube, né? CB Recanto, icb@gmail.com. Estou mandando os links também nas plataformas para que você nos acompanhe e cresça juntamente conosco. Você é bem-vindo em nome de Jesus. Um forte abraço, Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.